Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Olá, eu sou Joel Scala e está começando o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar dos microplásticos e a contaminação que eles têm em relação ao corpo humano. Microplástico, perigo invisível. Para participar do nosso programa, nós trouxemos o professor titular do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, o Alexander Turra. Ele é responsável pela cátedra da Unesco para a sustentabilidade do oceano e membro da rede de especialistas em conservação da natureza. Olá, Alexander, seja muito bem-vindo ao nosso programa novamente, né? Obrigado, estou em casa. Prazer. Nós temos também a participação especial da nossa colunista de ODS, a Gabriela Chabu, que estará durante todo o programa junto comigo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Joel. Um prazer estar aqui de novo, falando sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, essa agenda tão importante. Acho que é importante a gente começar, né, Joel, relembrando para quem está chegando aqui agora, quem ainda não escutou a gente falar, que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são uma agenda global, né? Então, os países na ONU pactuaram, né, uma agenda de desenvolvimento sustentável com uma série de objetivos que incluem enfrentar desafios urgentes à saúde pública, proteger o meio ambiente, reduzir as desigualdades, fomentar a produção e o consumo responsáveis. Então, é uma agenda que conecta governos, empresas, universidades, organizações do terceiro setor e toda a sociedade. Falando de desafios, Gabi, o Torres acabou de chegar da COP30. Como foi essa participação? Qual é a tua visão que você tem do que está sendo realizado na COP30, Alexander? Bom, foi um evento incrível, né? Um evento que certamente vai trazer mudanças aí, não só em nível internacional, mas em nível nacional. Eu tenho usado alguns adjetivos para falar desse evento. Um deles é efervescente e o outro é inebriante. Efervescente porque a gente teve, nesses dias de COP, uma quantidade muito grande de pessoas, uma diversidade muito grande de grupos participando e trazendo não só preocupações, mas também caminhos para a gente buscar soluções para a crise climática. Nós tivemos no Brasil, especialmente, uma priorização da participação da sociedade civil. Foi a COP da participação. Isso nunca aconteceu. Né? Foram 30 COPs para a gente conseguir ter esse nível de participação. E isso ficou muito claro. Tanto que a gente tinha aí milhares de eventos paralelos acontecendo, todos eles com pessoas ali na plateia, com pessoas falando. E isso é o lado inebriante, porque a gente acaba ficando um pouco perdido com tanta coisa, mas, na verdade, isso tudo cria, né, um caldo, cria um movimento, cria uma ressonância que acaba se resumindo na voz dos enviados especiais que foram eleitos ou indicados para que a gente consiga canalizar todas essas contribuições para as discussões, para as negociações que estão acontecendo, que acontecem, né, nesse tipo de evento. Esse que era uma grande preocupação, né? A participação da sociedade civil na COP30. Me parece que esse desafio foi superado. Sem dúvida, o que eu vi na COP30 foi uma participação bastante abrangente, né, dos diferentes países, dos diferentes grupos sociais. Obviamente, os grupos sociais que participaram foram predominantemente grupos sociais aqui do Brasil, embora alguns organismos, né, ONGs internacionais e grupos internacionais também tenham participado, mas foi evidente a abrangência da participação brasileira nos eventos. Tanto é que alguns dos eventos foram falados em português, né, justamente para que a gente conseguisse ampliar o acesso das pessoas às informações. Né? Em alguns pavilhões não havia tradução simultânea, mas então a solução foi, né, falar em português, e isso trouxe
um elemento adicional, né, para que a gente inclua, né, inclusive o povo brasileiro nessas discussões. E Diante isso desse mostra um cenário, comprometimento, né, mostra um comprometimento com a comunicação e com a que já é inclusão. importante, né? Diante desse cenário, Alexandre, você imagina que nós vamos avançar em questão do meio ambiente no nosso país, depois da COP? Sem dúvida, eu vejo ali, né, que o Brasil vem capitaneando essas discussões com base no esforço hercúleo, né, do embaixador André Corrêa do Lago, né, da presidente da COP, a Ana Toni, o próprio presidente Lula, a ministra Marina Silva, mas outros ministros, outras ministras, têm se empenhado muito para que essa COP seja uma COP da implementação, uma COP da ação, uma cópia da verdade, como tem sido dito, porque a gente precisa efetivamente considerar as informações que estão sendo cada vez mais trazidas pela ciência, pelas pessoas, pelas corporações, para que a gente faça a mudança. E mais do que isso, né, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, né, a gente também está tendo a COP do oceano. É a COP em que mais a gente teve o oceano sendo falado, sendo representado. Ele literalmente inundou a COP 30, não só com o pavilhão de oceano, que vem acontecendo há 5 COPs, mas também com uma série de eventos paralelos em todos os pavilhões. Então, é muito importante a gente ter esse destaque, né, dessa relevância do oceano como um grande aliado da humanidade no enfrentamento da crise climática. Eu vejo que o Brasil está colocando ali algumas metas, né, algumas expectativas em relação ao documento final, e eu não tenho dúvida de que a gente vai conseguir ter elementos bastante concretos, não só no financiamento das ações, e aí a gente tem instrumentos sendo estruturados, como um fundo para florestas, mas também um fundo para o ambiente marinho, e, enfim, a gente vai ter aí elementos bem concretos para poder dar os próximos passos e caminhar para uma economia de baixo carbono e se valer no Brasil, obviamente, daquilo que a gente tem como ativo, que é a nossa capacidade não só de diminuir as emissões de carbono, mas também de aumentar a nossa capacidade de sequestrar carbono como um negócio. E isso está sendo cada vez mais explícito, né? Não só nos exemplos que são trazidos na COP, mas também na própria mídia que tem coberto essas possibilidades. Gabi, esse cenário que o Torres está nos trazendo aqui em relação à COP30 também contribui para o avanço dos ODS do nosso país, né? Sem dúvida, Joel. A gente acho que tem uma expectativa muito grande de que essa COP seja a COP da implementação, né? O que isso quer dizer? O que quer dizer a gente ter uma COP, né? Então, primeiro, a COP é a Conferência das Partes de um acordo internacional, especificamente de um acordo climático para a redução das emissões dos gases de efeito estufa. Então, esse encontro é o encontro dos países para decidirem, para discutirem como que a gente faz para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Quando a gente fala que ela é uma COP da implementação, não vamos ficar só no acordo, só no que está no papel, vamos tirar as coisas do papel para que realmente os compromissos que são assumidos internacionalmente tenham um impacto na vida das pessoas. Né? E a gente está nesse momento em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente tem um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é o ODS 13, que é justamente a ação global contra a mudança do clima. Né? Então, eu tenho um objetivo específico na Agenda 2030, dentre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para lidar com a emergência climática. Mas esse é um tema que aparece na agenda como um todo. Né? Quando a gente fala dos 17, para o Brasil, 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente está falando de uma agenda integrada. Né? A gente está falando de uma agenda que exige que as coisas sejam trabalhadas de forma conjunta. Né? Então, eu acho que fico satisfeita, fico feliz de escutar o professor Turra nesse reporte sobre o que ele viu lá na COP. É muito bacana escutar isso, de que realmente a gente está avançando rumo a uma implementação, né? Rumo a tirar as coisas do papel, né? E mexer com a vida das pessoas. Vamos avançar em relação ao Acordo de Paris, Turra? Sem dúvida, não há a menor sombra de dúvida que a gente vai avançar por duas razões. Uma, que a gente está vendo dados alarmantes que indicam que as piores previsões que a gente tinha há tempos atrás, elas estão
se configurando como uma realidade. Ou seja, os 3 últimos anos foram os anos mais quentes, né? E isso superando as previsões que a gente tinha. Então, o sentimento de urgência ele está muito forte. Além disso, eu não tenho dúvida, porque a gente está falando de coisas importantes. A gente não está falando de coisas abstratas, né? Coisas que a gente não consegue entender. Por exemplo, o clima tem uma relação direta com o combate à fome, né? Ele tem uma relação direta com a disponibilidade de água, coisas básicas para a gente viver e também para a nossa economia. Por exemplo, o agro brasileiro, que é responsável aí por 24% do produto interno bruto, de toda a riqueza que se produz no país, ele é muito dependente de coisas como chuva, né? Água. Também o calor afeta muito os cultivos. Eventos extremos, como tempestades, são catastróficas para os cultivos. E a gente tem aí, então, um setor que fica muito vulnerável. E a gente não está falando só do agroindustrial, né? A gente está falando também da agricultura familiar. A gente está falando daqueles que garantem a nossa balança comercial, mas também a comida que está no nosso prato. Então, a gente está falando de uma atividade que não pode ser vulnerável, não pode ficar tão vulnerável às mudanças do clima. Ela tem que ser mais resiliente, ela tem que conseguir lidar, né? Conseguir ficar menos suscetível a essas alterações. E para isso, a gente tem que fazer duas coisas. Uma é trabalhar na mitigação. Trocando em miúdos aqui, né, por exemplo, os nossos ouvintes aqui, da Ana Maria da Penha, aliás, um grande abraço para ela, a avó da Gabriela, né, a gente tem aqui a possibilidade de entender como que é fundamental a gente diminuir as emissões de gases do efeito estufa. Isso é fundamental. A gente tem que transitar para uma energia de baixo carbono, menos dependente de combustíveis fósseis. Isso é essencial. Além disso, enquanto isso não acontece, porque isso demora um tempo, a gente precisa trabalhar na adaptação. Isso envolve ciência, tecnologia, isso envolve conversar, isso envolve fazer combinados e leis que protejam as pessoas, protejam as atividades econômicas. E isso, né, muitas vezes não acontece. Recentemente a gente teve uma proposta, né, de emenda constitucional que buscava a privatização das praias. E isso levava simplesmente ao comprometimento das praias e manguezais do Brasil inteiro e também, especialmente, ao turismo de sol e praia, porque turismo de sol e praia precisa ter sol e precisa ter praia. Sem praia, não tem. E é disso que a gente está falando, de coisas importantes, que são importantes para quem vive perto do mar, para quem vive longe dele, para quem vai ser influenciado direto e indiretamente pela emergência climática, ou seja, todo mundo. É fundamental para isso a participação da sociedade civil, exigindo mudanças, não só na legislação, mas atuando em defesa do meio ambiente. Perguntas ao nosso convidado, Gabi? Eu acho que eu quero aproveitar o papel dele como professor, né? Como professor da USP, e contar para a gente como ele enxerga o papel da academia, né? Como que a academia está trabalhando para a divulgação do conhecimento científico, para que a academia esteja de fato em contato com a população, né? Uma crítica recorrente à academia é que os acadêmicos acabam usando uma linguagem mais científica e com isso acabam não se conectando com o público em geral, né? E como que a gente faz para traduzir todo esse conhecimento que é produzido para a gente usar a ciência nesse momento em que a ciência está em crise? A gente vê as pessoas duvidando dos fatos científicos. Pois é, Gabriela. É muito interessante isso, né? Eu fui para a COP como FAPESP, né? Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo. A FAPESP, ela apoiou, foi um parceiro do Pavilhão de Oceano, no qual a gente teve ali inúmeras atividades tão diferentes quanto as atividades tradicionais realizadas no norte do Brasil, até, por exemplo, como você potencializar o empreendedorismo social e empresarial para combater as mudanças assim, do clima. É um negócio incrível, né? E a FAPESP é uma agência de fomento que está muito alinhada com as preocupações que você está trazendo, de ser uma ciência
que seja compreensiva, uma ciência que dialoga com a sociedade. Os programas estratégicos da FAPESP, inclusive o Programa para o Atlântico Sul e Antártica, que eu criei na FAPESP, que hoje, né, já está aí se emancipando e trazendo novos projetos, é um programa estratégico, assim como outros. E um programa estratégico, ele vem lidar com problemas muito objetivos da sociedade, né? E nesse sentido, eles são orientados a esses problemas. Isso faz com que a ciência, ela de partida, esse tipo de ciência de partida, ela tenha que se preocupar com os anseios da sociedade, tenha que se preocupar com a forma de divulgação desses resultados, não só a forma, mas a abrangência dessa divulgação. Nesse sentido, essa iniciativa, esse programa, ele tem todo um papel de ajudar a gente a falar com as pessoas que não são necessariamente cientistas, né, que são poucas pessoas que são cientistas, e que vão ajudar a gente a capilarizar essas mensagens nas suas rodas de conversa, eventualmente nos seus WhatsApps, né, porque nos WhatsApps as coisas às vezes vão muito além da verdade. E é importante colocar uma coisa que eu tenho pensado esses dias em relação ao negacionismo, né? E assim, as pessoas não necessariamente conhecem a forma de fazer ciência, o processo do método científico, como a gente organiza os raciocínios e como a gente chega a conclusões, né? E se as pessoas entendessem, elas iam entender que o maior negacionista que existe é o próprio cientista, porque ele nega a si mesmo, ele nega os seus dados. Quando você cria uma hipótese alternativa, você simplesmente está fazendo isso, você duvida daquilo que você acha que vai acontecer para conseguir ver se não tem evidências contrárias àquilo que você pensa. E o que a gente faz na ciência é tornar isso transparente, né? A gente não tem desonestidade intelectual, o cientista não é um desonesto intelectual. E ele consegue, com isso, traduzir, né, de forma muito objetiva o que, né, se pode falar, porque tem muitas coisas sobre as quais a gente não pode falar, porque a gente não tem informação, e com isso a gente cria um negócio que é potente, brilhante, que é a nossa incerteza. Olha só, o cientista comunica a incerteza, não só a certeza, porque a certeza, muitas vezes a gente tem pouco, mas a gente tem a comunicação da incerteza, que é onde, né, a gente vai estar ali dentro, né, criando as possibilidades de futuro dentro das quais a gente pode estar. E com isso a gente constrói cenários que vão ajudar a gente a caminhar mais no sentido, né, de uma realidade pior ou de uma realidade melhor. E se as pessoas entendessem isso, né, e elas vão entender que, na verdade, né, o negacionismo, entre aspas, é a base da ciência, é duvidar de si, é questionar suas hipóteses. E quando a gente fala alguma coisa, né, quando isso está colocado, é porque o grau de certeza e de incerteza está muito bem conhecido. E a partir dessas incertezas, né, da dúvida, é que a ciência avança. Uma das principais vítimas desse momento que nós vivemos do negacionismo da ciência é a inteligência humana. Um breve intervalo, na volta, notícias da ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil. Presença constante no carnaval, o glitter pode comprometer o crescimento de organismos que constituem a base dos ecossistemas aquáticos, como as cianobactérias. Também conhecidas como purpurina, as partículas de glitter são microplásticos com menos de 5 milímetros. Seu tamanho reduzido impede que sejam filtradas pela rede de tratamento de esgoto e elas acabam se espalhando por praias, sedimentos, florestas, lagos e oceanos. Com apoio da FAPESP, pesquisadores da USP avaliaram os efeitos de 5 concentrações do material em 2 linhagens de cianobactérias e observaram que o glitter aumenta o volume dessas células, induzindo processos de estresse que comprometem até mesmo a fotossíntese.
Para os autores, o estudo fornece subsídios para que o poder público e a população repensem as comemorações da festa mais popular do país e adotem um consumo mais consciente de produtos derivados de plástico. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando de um perigo invisível, microplástico, com o professor Alexandre Turra e a nossa colunista Gabriela Chabu. Agora vamos ouvir as notícias da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Entenda como microplásticos representam riscos à saúde das pessoas e do planeta. A Mônica Gray, de Nova York, traz as informações. Notícias do mundo com a ONU News. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, lançou um guia sobre os riscos dos microplásticos encontrados na água, no solo e no ar. Eles são nocivos à saúde humana e ao planeta. Segundo a agência da ONU, 2.700.000 toneladas de microplásticos vazaram para o meio ambiente em 2020, uma estimativa que deve dobrar até 2040. Os microplásticos podem entrar no corpo humano por ingestão e inalação. Ainda não se sabe se os nanoplásticos, que têm menos de 1 micrômetro de diâmetro, podem penetrar na pele, como já sugerem algumas pesquisas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu aos Estados-membros da ONU que acelerem esforços para aprovar o primeiro tratado contra a poluição plástica no mundo. Guterres pede pressa para que o tratado contenha o desafio da poluição por plásticos. Metade de mais 400 milhões de toneladas de plástico produzidas anualmente pelo globo é projetada para ser usada apenas uma vez. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray. Eu queria acrescentar também um outro estudo, que é do professor Rodrigo Bueno, que ele participou, do estudo, são vários artigos. Ele é professor livre-docente na Universidade Estadual de Campinas, ele é médico nefrologista, e ele participou de um estudo sobre os efeitos do microplástico nos ossos. Bom, diante do que nós ouvimos aí, Turra, nós temos um grande desafio para impedir que o microplástico avance mais ainda e comprometa mais a saúde humana. Pois é. A gente tem muitos problemas complexos para resolver. Eles são complexos porque têm origens complexas e caminhos para serem solucionados que envolvem diferentes atores e diferentes estratégias. Então, não é uma solução simples, nem para a crise climática, nem para a temática dos microplásticos. E quando a gente junta um com o outro, fica mais difícil ainda. Então, por exemplo, um oceano menos saudável, com microplásticos, é um oceano que tem menor capacidade, ou uma capacidade menor, de lidar com a crise climática. E essa é uma das coisas que a gente tem perseguido, é fazer ações para que o oceano fique saudável. Então, uma delas é a gente fazer com que no oceano não tenha lixo, não tenha plástico. Outra é fazer com que a gente tenha mais áreas protegidas, nas quais essas ameaças vão ser mais combatidas. Menos esgoto, menos poluentes orgânicos derivados, aí, por exemplo, do petróleo, menos fertilizantes da agricultura indo pelos rios e acabando parar no mar. Enfim, a gente está falando de uma série de coisas que vão minando a saúde do oceano. Eu tenho chamado isso de comorbidades. Se, como a gente falava na pandemia, é o mesmo efeito, A comorbidade tirava a nossa capacidade, a capacidade do corpo das pessoas de lidar com o vírus da Covid. E no oceano é a mesma coisa. Então, falar de lixo no mar não é uma coisa pequena. É um problema muito grande que afeta não só a saúde das pessoas, mas afeta a economia. Um exemplo, um estudo de doutorado de um ex-aluno meu, o Alan Krellin, no litoral do Paraná, mostra um potencial prejuízo para um município muito pequeno chamado Pontal do Sul, um município poucos habitantes, um prejuízo de 8,5 milhões de dólares anualmente, num cenário de aumento
do lixo nas praias. Você imagina o impacto disso no município, né, com pequena população, com veranismo, e especialmente para aqueles que dependem da economia da praia, que é a economia do sorvete, do bolinho de aipim, né, aquela economia, pequena economia que faz com que o recurso fique no município. É disso que a gente está falando. A gente está falando de problemas bastante importantes e que vão fazer com que a gente reforce as nossas energias para poder fazer o combate. E o Brasil está andando muito bem nisso, diga-se de passagem. Aliás, o Brasil é uma liderança em várias frentes, em ciência oceânica, né, em soluções para a crise climática e em estratégias para combater o lixo no mar. O Essa é Brasil uma boa lança. notícia, né? É uma Essa é uma boa excelente notícia que o notícia. Brasil está avançando em relação a esse problema, mas todas as iniciativas que você está falando seriam necessárias elas serem implementadas em políticas públicas, né? Em um plano não de governo, mas de Estado. Agora chegou a coluna da Gabi, que é nossa especialista em ODS. O que você traz essa semana, Gabi? ODS em pauta. Acho que é impossível, Joel, a gente não falar sobre a COP, né, e não falar sobre esse grande encontro que aconteceu aqui no Brasil, né, então a gente não vê um encontro tão importante no Brasil desde a Rio 92, a Rio +20, né, então acho que não dá para não falar sobre esse encontro que aconteceu aqui. E chamou muita atenção, né, na COP, foi um tema que ganhou mais força, né, na COP, a questão dos microplásticos. Na conferência, acho que fica evidente que a crise da poluição plástica ela não é só um problema ambiental, ela é um problema de saúde pública, é um problema que envolve a segurança alimentar e nutricional, então a gente não está falando só de ODS 3, que fala da saúde, a gente não está falando só de ODS 14, né, que trata da questão dos oceanos, a gente está falando também de outros objetivos de desenvolvimento sustentável, como o ODS 6, que fala do acesso à água potável e saneamento, né, a gente está falando sobre o ODS 12, que fala do consumo e produção responsáveis, né, e acho que chamou atenção nessa COP, eu tenho escutado, tenho lido algumas notícias que eu quis trazer aqui para os nossos ouvintes hoje, de que essa foi uma COP em que a gente teve a participação importante do setor privado, né, e a participação importante da sociedade civil. E não dá para a gente pensar em resolver todos esses grandes problemas que a gente tem, todos esses problemas complexos, sem engajar todos os setores da sociedade. Então, o que eu queria trazer para a gente hoje é essa informação de que a gente teve na COP uma participação expressiva de organizações do setor privado e da sociedade civil, e que isso é muito importante para a gente resolver problemas complexos, como são os problemas que estão elencados na Agenda 2030, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né, para essa temática especificamente dos microplásticos, acho que a gente tem que discutir soluções como a redução drástica na produção e no consumo de plásticos de uso único. A gente precisa investir em tecnologia e inovação para transformar resíduos em novos produtos. E aí eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, né? Não dá para não falar da educação ambiental. Joel e professor, não dá para a gente falar sobre mudar a forma como a gente consome, sem falar sobre a importância da educação ambiental. Então, eu sou coordenadora de educação ambiental na Secretaria do Verde e Meio Ambiente, e eu acredito que a gente precisa engajar as pessoas, a gente precisa trabalhar a questão da educação ambiental para que as pessoas possam mudar o seu comportamento e cobrar as empresas que também mudem o seu comportamento, porque não é só uma questão individual, é uma questão também de responsabilizar os produtores, a iniciativa privada, de buscar que a gente tenha realmente no Brasil e no mundo políticas de logística reversa, né, para que a gente possa de fato ter uma redução do microplástico que vai parar nos oceanos e que consequentemente acaba indo parar nos corpos das pessoas e que acabam indo atrapalhando, afetando a nossa saúde. Então, acho que o que eu queria trazer era isso, era compartilhar com os nossos ouvintes o quanto foi importante a participação do setor privado e da sociedade civil nessa COP e o quanto é importante a gente continuar esse diálogo para garantir o engajamento de todos os setores no combate a esses problemas complexos. Gabi, você falou de oceano. O Brasil despeja aproximadamente 1,3 milhão de toneladas de plástico no oceano atualmente. É o 8º país no globo
e o maior poluidor da América Latina. Uma das principais fontes de poluição marinha são os plásticos, que se decompõem em microplásticos e podem ser ingeridos por organismos marinhos, causando danos à saúde desses animais e potencialmente à cadeia alimentar humana. Professor Alexandre Tuva, como reduzir o descarte de plástico nos oceanos? Bom, essa é uma tarefa bastante árdua, né? Porque a gente precisa fazer acontecer muitas coisas ao mesmo tempo, né? A gente precisa envolver diversos setores e fazer alguns combinados, né? Combinados são políticas públicas, como você estava falando, né? Políticas de Estado, para que a gente consiga ter um movimento de longa duração. O Brasil lança, em 1º de outubro de 2025, a Estratégia Nacional Oceano Sem Plástico, por decreto, apoiado por 4 ministérios: o Ministério do Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação, Aquicultura e Pesca, e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E a gente tem aí uma oportunidade de se criar no próximo ano, a partir do próximo ano, uma série de diálogos para definir claramente quais são essas estratégias que precisam ser colocadas em prática, né? A gente tem uma macroestratégia, mas as ações propriamente ditas, elas precisam ser definidas, e definidas, né, de um jeito certo, participando, considerando um processo de governança, né, de diálogo bastante abrangente. Então, esse é um ponto importante. Além disso, nós temos internacionalmente um tratado para combater a poluição ambiental por plástico sendo discutido. É um tratado que vai trazer instrumentos bastante importantes e inovadores, parte dos quais o Brasil já se antecipou e colocou na estratégia nacional, que, aliás, foi facilitada, né, co-construída com o apoio da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. E a gente vai ter aí uma oportunidade, então, de ter um acordo internacional ajudando o Brasil a fortalecer a implementação desses combinados e dessas estratégias nacionais. E isso pode, certamente, fazer com que a gente tenha aí um sucesso. É a mesma lógica dos ODS, né? A gente tem um acordo multilateral que faz um pacto, e aí a gente tem que implementar. Então, o Brasil, como assina, né, signatário dos ODS, da Agenda 2030 da ONU, ele tem que implementar, né? E é isso que a gente está fazendo, né? Em diálogo com o movimento internacional, trazer aí para o Brasil essa estratégia para fazer, então, a mudança acontecer. Isso não significa necessariamente um futuro sem plástico. É certamente um futuro sem plástico no ambiente. Mas significa o quê, na minha opinião? Significa uma repactuação da nossa relação com os produtos plásticos, a ponto da gente se valer do que eles realmente trazem de bom, e é um produto incrivelmente versátil, né, importante, mas também zelar pelas coisas que ele não traz de tão bom assim, né? E uma das coisas importantes é a gente se distanciar da matéria-prima fóssil para a produção do plástico. O Brasil já tem aí uma patente de produção de polietileno a partir da cana, e muitas outras podem ser geradas para que a gente descolhe a produção plástica de uma matriz energética fóssil, e aí a gente consegue, né, ao produzir plástico, não necessariamente gerar emissões. Mas Que é isso a não principal significa que a gente não tenha poluidora, né, que do tomar conta do vazamento para o ambiente, né? Que é um ponto importante que a gente tem que superar. Bom, nós vamos para um breve intervalo e na volta temos o resultado da enquete feita no nosso Instagram. Agora, as principais notícias que foram destaques no portal do Observatório do Terceiro Setor com Lucas Neves. Destaques da semana no portal do Observatório. Olá a todos, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram as matérias de maior destaque da nossa redação na última semana. Mais da metade dos brasileiros não sabem como denunciar racismo, aponta estudo. Evento na USP debate a filantropia como apoiadora do cenário científico brasileiro. E estudo indica que 70% dos frutos do mar comercializados na costa brasileira estão contaminados com microplástico. Estes foram alguns dos principais destaques da nossa redação na última semana. Se você quiser conferir essas e outras matérias na íntegra, é só acessar o site observatório3setor.org.br. Lembrando sempre, claro, que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui, um abraço
e até semana que vem. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando daquele perigo invisível, que são os microplásticos, com o professor Alexander Turra e a nossa colunista Gabriela Chabot. Bom, chegou o momento da nossa enquete realizada no Instagram, com os seguidores do Observatório. E você pode participar toda semana, fazendo perguntas e acessando a nossa página, observatório3setor.org.br. Gabi, a pergunta dessa semana foi interessante. Essa semana a gente perguntou para os ouvintes se eles sabiam que microplásticos são encontrados em alguns alimentos. E aí a resposta foi 100% dos nossos participantes da enquete disseram que sim. O que você acha, professor? Te surpreendeu esse resultado? De que 100% dos ouvintes já sabem que os microplásticos microplásticos juntos estão presentes nos alimentos. Pois é, não me surpreende não, porque essa temática é uma temática que está muito na mídia, né? Está sendo muito falada, né? O lixo no mar e os microplásticos são um tema, é um trend topic, né? Um tema aí de destaque. Mas assim, então, de forma genérica, a gente tem essa percepção. A gente fez um estudo que, na prática, foi ver o que estava acontecendo, né? E os resultados mostram para a gente dados preocupantes para a costa brasileira. Nós fizemos um estudo em parceria com o Instituto Voz dos Oceanos, dentro de um projeto financiado pelo CNPq, aqui no Instituto Oceanográfico da USP, na Cátedra Unesco. E tivemos também a parceria com a Shimadzu, uma empresa que cedeu para a gente um equipamento de última geração para a gente fazer essas análises. E a gente analisou ao longo de toda a costa brasileira, 17 localidades, comprando os animais, né, os organismos, o alimento, onde as pessoas compram, que é nos mercados de peixe, né? E a gente olhou especificamente mexilhões, ostras e sururus, que são bivalves, filtradores e que vão aí ter uma capacidade muito grande de retirar da água essas partículas. Mas o mais importante é que, diferentemente da maioria dos peixes, que a gente come basicamente músculo, carne, no mexilhão, na ostra, no sururu, a gente come eles inteiros. Então a gente come o que está no tubo digestivo, mas também o que está na carne deles. Então, isso fez com que a gente chegasse a alguns dados que são comparáveis aos maiores valores que são encontrados pelo mundo. Obviamente, são dados que variam dependendo da região e dependendo do organismo, né? Então, não está tudo contaminado. Mas, assim, por exemplo, na região em Recife e Fortaleza, as amostras que a gente teve de sururu indicam que se você for fazer um pastel, né, faz de conta que você vai fazer um pastel e vai botar 100 gramas de sururu no pastel, ou uma torta, o que você quiser, né, que o pastel você come ele inteiro, normalmente, né, e aí você vai ter a possibilidade de ingerir em torno de 500 partículas plásticas. Isso é um número bastante relevante. Embora a ciência não tenha colocado para a gente claramente qual é o limite seguro de consumo de partículas. Porque a gente come partícula que está no alimento marinho, mas também se você estiver comendo arroz com feijão na sua casa, você vai comer microplástico, porque está cheio de microplástico no ar e ele decanta na comida, né? Assim como a gente está inalando na nossa respiração. Então, esse tipo de combinação dessas exposições e o quanto, né, já leva a gente a ter efeitos inflamatórios e efeitos sistêmicos, né? Isso a gente não sabe. Então, esse é um dos grandes gargalos, uma das grandes lacunas do conhecimento hoje. Qual é o limite de consumo seguro para que a gente consiga poder continuar comendo os frutos do mar? Isso é muito importante porque a gente está falando de uma atividade de subsistência e uma atividade econômica muito importante no país, né? E que está sendo ameaçada, inclusive, pela poluição recorrente. Então, esse pessoal todo que cultiva mexilhão, cultiva ostra, né? Pessoas que estão no mar todo dia se esforçando, elas têm que fazer uma pressão ainda maior para que a gente consiga melhorar o saneamento, melhorar a gestão dos resíduos e fazer com que
não tenha mais nenhum item plástico no mar. E quais os cuidados que a gente deve tomar? Agora estamos pensando no consumidor comum, eu que adoro frutos do mar, né? Que cuidados eu devo ter para continuar consumindo, já sabendo que existem microplásticos nos frutos do mar? Pois é, isso é muito importante, né? A gente tem caminhos aí que têm sido testados, inclusive por cientistas brasileiros, que é o que a gente chama de depuração. Né? Depuração é um tempo que a gente deixa os organismos em água limpa antes de fazer a comercialização. Os microplásticos que estão dentro desses organismos, eles podem ser liberados, de forma que, né, dependendo do tempo de depuração, você vai ter aí uma liberação maior ou menor. Isso não é uma coisa tão simples assim, mas é um caminho importante para que a gente não impeça a produção, a coleta e a comercialização e o consumo desses organismos, né? Então, é uma coisa que tem que avançar. Além disso, é fundamental que a gente continue fazendo análises para poder orientar a população sobre qual é esse risco. E, inclusive, criar aí mecanismos como o selo de inspeção federal, que é feito para carnes, para qualquer tipo de produto que é vendido no país, ele também vai precisar ser colocado nesses organismos para que a gente possa ter um pouco mais de segurança daquilo que a gente está comendo. Mas o mais importante de tudo, para o pessoal entender, é o seguinte: não pode ir plástico para o ambiente, para o rio e para o mar. E o mais importante de tudo, o que traz um pouco de alarmismo, é que a maior parte das partículas que a gente encontrou nos mexilhões, ostras e sururus na costa brasileira eram fragmentos. E fragmentos são gerados a partir da degradação de itens maiores. Isso acontece ao longo de muito tempo. Estou falando de décadas. Isso significa que se a gente não parar de jogar lixo no mar hoje, a gente vai estar, daqui 30, 40, 50 anos, encontrando os microplásticos derivados da degradação desses itens de hoje. Ou seja, a gente tem que pensar, a gente está falando das futuras gerações, a gente tem que pensar na gente, mas também em quem nem nasceu ainda. É um baita compromisso que a gente tem. Eu acho que isso, políticas públicas são fundamentais para resolvermos ou tentar diminuir esse problema, né, professor? Gabi, agora a participação dos nossos seguidores, né? Alexander, eu acho que como ouvinte do programa, acho que a primeira pergunta que me surge com a sua fala é: e aí? O que a gente pode fazer, então, para evitar o uso de plástico, né? Quais são as suas recomendações para os nossos ouvintes para que a gente, de fato, use menos plástico e, com isso, descarte menos plástico e, com isso, a gente tenha menos plástico aí no meio ambiente? Pois é. A gente tem esse outro aspecto complexo dessa relação. Porque não necessariamente o plástico em si, ele é um produto ruim, né? Como eu estava falando anteriormente. Então, por exemplo, quando você vai comercializar arroz, produtos que a gente come no mercado, eles vêm embalados em plástico e isso ajuda a aumentar a duração desses produtos, o que é uma coisa inteligente, né? Você faz durar mais, você protege de, né, organismos tipo baratas e outras coisas que muitas vezes podem estar ali contaminando esse alimento. Então, a gente tem que considerar isso. Então, o plástico ele tem uma utilidade. O que a gente tem que fazer é reconciliar essa relação de forma que a gente consiga usar o plástico onde ele é o campeão, né? Onde ele é o produto, que não é o alumínio, que não é o papel, que não é o algodão, no caso aí de sacolas, né? E com isso, a gente precisa também dar informação. Informação sobre o ciclo de vida, informação sobre a pegada de energia, de consumo de água e de outras coisas. Porque a gente, obviamente, quando o plástico vai para o mar, isso é uma externalidade, isso traz consequências que não tem como ser internalizadas pela indústria ou pela sociedade. O impacto já está sendo causado. Então, é fundamental a gente fechar as torneiras que fazem com que esses resíduos vão parar no mar e trabalhar em cima da lógica da circularidade para que a gente consiga racionalizar a produção, racionalizar o consumo, né? Amplificar a reciclagem, distanciar a produção do plástico do material fóssil, né? Trazendo a inovação para a gente utilizar outras fontes de carbono para poder fazer esse material. Então, por exemplo, a cana-de-açúcar para fazer o polietileno. E aí a gente vai começar a ter uma nova relação. E aí tem um ponto importante que é o seguinte: o plástico ele tem um valor hoje que é um valor que não é equivalente ao efetivo valor que ele tem, né? Inclusive o valor negativo quando vai para o ambiente.
Então, tem uma questão, né, que é fundamental a gente trazer nessa discussão, que também o plástico gera empregos, gera renda, gera riqueza para o país. E é importante a gente colocar isso na equação, para que a gente continue, por exemplo, tendo uma indústria que consiga continuar tendo a sua lucratividade com menos, talvez menos produção, ou com uma produção diferente, que faz com que a gente consiga, então, com isso, zelar pelo ambiente. E é mais ou menos a lógica do alumínio. O alumínio não tem na natureza, você não vê latinhas por aí, porque ela vale muito, né, na reciclagem. E o plástico pode ter a mesma lógica se a gente conseguir fazer pequenas mudanças acontecerem, inclusive em termos de tributação, né? E eu acho que eu não sou especialista necessariamente nesses aspectos, mas esse é um caminho que a gente vai precisar resolver no Brasil. E não está difícil de resolver, é só a gente sentar, conversar e de forma muito clara, né, fazer aí com que as tomadas, né, que as decisões tomadas sejam implementadas, como o João falou. Bacana, Alexandre, obrigada por responder a pergunta aí dos ouvintes. E aí, dizer para os ouvintes que vocês podem sempre participar da nossa enquete, que é super fácil, que é só seguir nas redes sociais, Observatório Terceiro Setor, lembrando que o 3 é sempre em numeral, e toda semana tem caixinhas de perguntas, vocês podem deixar perguntas para serem respondidas pelos nossos entrevistados. Confira, faça aí como mais de 700 mil pessoas e siga o Observatório. Ô, Gabriela, deixa eu só comentar uma coisinha antes da gente terminar, porque eu acho que isso é chave para. Desculpa, João, mas assim, se eu usei um item plástico, pensando nas pessoas, né? Se eu usei um item plástico e ele me foi útil, como um saco de arroz, ou mesmo um copo, ou mesmo uma sacola, eu assumo uma responsabilidade. E esse é um ponto importante. Meu saquinho, o meu copinho, o que for, quer que seja que eu usei, ele vai ter um destino que não vai ser o ambiente, não vai ser o rio e não vai ser o mar. Eu tenho um compromisso com isso. E isso dá para a gente trazer para as pessoas. É importante esse seu alerta. Aliás, eu ia te perguntar isso. Os microplásticos, outro alerta, a gente falou ao longo do programa, mas eu quero ressaltar. Os microplásticos não estão presentes somente nos oceanos, estão presentes no corpo humano, causando danos à saúde. E também, de acordo com o estudo de fevereiro de 2024, sobre o nano e microplásticos em alimentos, 90% das amostras de proteínas animais e vegetais testadas deram positivo para microplástico. Eu falei nano, nano é o micro do microplástico, né? Não é isso, Alexandre? Bom, como é que seria a nossa vida sem plástico? Eu me lembro da transição do vidro para o plástico, né? E aí, há alguns anos, eu perguntava para os empresários por que essa troca, né? Ele falava que era o custo, né? Que o vidro e tal. O vidro o retorno do vidro seria uma solução? Assim, claro, sim, para algumas aplicações, não para outras, né? Assim, o vidro ele é pesado, então trazer o plástico, você consegue transportar num caminhão muito mais produto do que embalagem. E isso é inteligente, porque um caminhão mais pesado, né, se você for usar o vidro, ele vai gastar menos combustível. Ou você vai precisar de mais caminhões para transportar a mesma quantidade de produto. Então, essa é uma reflexão que precisa ser feita, né? Assim, no Brasil, a gente tem a poluição ambiental por plástico, especialmente a de origem terrestre, muito associada à pobreza, aos bolsões de pobreza, né? E nesses locais a gente não tem um sistema de coleta e destinação adequada de resíduos. Às vezes as pessoas me perguntam como que faz para lidar com essa situação. Eu falo, bom, um caminho é combater a pobreza, né? E isso, claro, é muito complicado, muito difícil de fazer, mas não deixa de ser. Esse é o grande desafio do nosso país, né, Alexandre? Combater as desigualdades do país, desigualdades do que existem no Brasil, né, que é um problema crônico que já vem de muito tempo. Eu digo, né, que o oceano está doente porque a sociedade está doente. E ao ficar doente, a sociedade fica mais doente ainda, né? Então, a gente ingerindo microplásticos, a gente vai acabar tendo inflamações em nível celular, a gente vai acabar desenvolvendo outras doenças, né? E esse é um ponto que precisa ser entendido. Mas a coisa é tão complexa que, às vezes, esses vazamentos, essas perdas, né, de itens plásticos acabam acontecendo. E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que racionalizar e cuidar, né? Cuidar dos materiais, cuidar daquilo que foi útil para a gente e pensar não só em termos individuais, mas em termos sistêmicos.
né? Qual o papel da indústria, né? A indústria tem uma oportunidade tremenda hoje para reverter essa situação, trabalhar com inovação e fazer com que a gente consiga ter uma relação com o plástico, porque não faz sentido a gente não viver sem plástico. É E importante. contemplar, né, esse projeto coletivo de país e Sem dos dúvida. interesses da maioria da população brasileira, que precisa ter Sem uma dúvida. qualidade de vida melhor. Nós estamos caminhando para o final do programa e eu quero ver as considerações finais, né? Eu vou começar com você, Gabi. Ótimo programa, né? Um alerta nosso. Muito importante, Joel. Enquanto consideração final, o que eu queria trazer para os nossos ouvintes é: a gente está discutindo esse tema em termos de Brasil, em termos de mundo, mas eu queria só dizer que em São Paulo a gente tem o poder público garantindo a coleta seletiva em 100% das ruas na cidade. Isso só aconteceu no ano passado. Então, desde 2024, na cidade de São Paulo, a gente tem o caminhão passando em todas as ruas para fazer a coleta dos recicláveis. E com isso, a gente precisa do apoio da população para que a gestão dos resíduos seja feita de forma correta. Né? Então, assim, o primeiro passo é o poder público dando as condições para que as pessoas também façam a sua parte da porta de casa para dentro, né? Que é fazendo a separação adequada para que, inclusive, esses resíduos possam ser destinados de fato para reciclagem, né? Então, a minha consideração final seria essa, Joel. Acho que o primeiro passo para a gente lidar com a questão do plástico, do ponto de vista individual, é fazendo a gestão adequada desses nossos resíduos, né? O que o professor já colocou, que é garantindo que a destinação está correta. E aí depois tem milhares de outros problemas que envolvem até, né, mudar o paradigma de produção e de consumo, né, de combustíveis fósseis e com isso da geração mesmo desse material. Mas eu acho que do ponto de vista das considerações finais, Joel, só convidar as pessoas a saberem o dia que passa a coleta seletiva nas suas casas e, de fato, fazerem a separação desses resíduos. Tomarem consciência da importância do tema, né? Alexandre, foi um prazer novamente revê-lo, né, no nosso programa. Eu queria o seu destaque final, que mais importante você gostaria de deixar registrado, mas eu gostaria, antes da sua fala, de registrar o seu estudo, que é do Instituto Voz dos Oceanos, em parceria com a Cátedra da Unesco de Sustentabilidade Oceânica, o Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, que comprovou que 70% dos frutos do mar da costa brasileira estão contaminados de microplástico. É um alerta que nos deixa preocupados, sobretudo das pessoas, da maioria das pessoas que gostam, né, de frutos do mar, camarão, ostra, peixes, enfim. Eu acho que no final eu vou repetir uma pergunta, que é não só do que mais importante você gostaria de registrar, mas os cuidados. Nós estamos aqui caminhando para o final de novembro, né? Já vem aí, logo vem o verão e as pessoas vão para a praia e tal, e agora conscientes de que há uma contaminação significativa nos frutos do mar da costa brasileira. Seu destaque final. Pois é, esse estudo ele contribui com muitos outros estudos que trazem para a gente essa nova realidade que a gente está vivendo, né? Essas ameaças que acabam podendo aí comprometer a nossa qualidade de vida. Então, quando a gente fala de mudança climática, lixo no mar, quando a gente fala de desmatamento, a gente está falando de transformações que deixam a nossa vida pior, a vida de todo mundo. Talvez essas coisas estejam ocorrendo e a vida de alguns, muito poucos, esteja sendo melhor, esteja ficando melhor. E isso não é justo, né? Não é justiça ambiental, não é justiça azul quando a gente fala do oceano. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco, né? E a Gabriela aqui falando da educação ambiental problematizadora, crítica, por que as coisas estão assim? Quem ganha com isso? Quem perde com isso? Como que a gente pode racionalizar essas coisas e fazer com que a gente tenha uma construção de um país e de um planeta um pouco mais compreensivo, né? Um pouco mais acolhedor, um pouco menos doente. Eu acho que esse é o grande chamado, é isso que me motiva todo dia que eu acordo, todo dia que eu vou dormir. Eu acho que é um caminho que faz sentido não só para a ciência, que é o meu universo, mas também para a sociedade. Os ODS, que são
o objetivo, né, desse programa, dessas conversas que são feitas aqui, eles trazem para a gente coisas que são importantes, são coisas que precisam ser colocadas em prática, são coisas que precisam mudar. Não faz sentido a gente viver num mundo que tem a pobreza, que tem a fome, né? E esse é um papel de todos, dos governos, mas também das pessoas e das corporações. A gente tem que fazer a coisa certa pela razão certa, unindo a ciência, unindo, né, o empreendedorismo, unindo especialmente o poder público responsável, não negacionista, que vai fazer com que as ações sejam tomadas, porque se a gente não antecipa, o custo lá na frente vai ser muito caro. E isso, né, a gente chama de improbidade administrativa. Então a gente tem que trazer isso para a responsabilidade, né, do dia a dia dos tomadores de decisão. Essa é a mensagem final que eu queria deixar. Votem certinho. Chega ao fim mais uma edição do programa Brasil ODS, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu agradeço as participações do professor Alexandre Turra e da nossa colunista em ODS, Gabriela Chabu. Não esqueça de seguir o Observatório nas redes sociais, Observatório 3 Setor, o 3 sempre é em numeral. Confira o nosso portal, acessado em mais de 123 países. Lá você pode conferir as últimas notícias e acompanhar os nossos programas, podcasts, campanhas, mini-docs, editais, Voz das ONGs e muito mais. Com destaque para o novo programa Na Contramão, que estreou falando sobre a ditadura militar no Brasil. O programa foi gravado no Museu da Resistência, o antigo DOPS, aqui no Centro Velho de São Paulo, onde muitas pessoas foram presas e torturadas, incluindo crianças. Breve, um novo episódio sobre o Carandiru, um programa que entrou em um local proibido para o público e onde existem ainda celas do antigo presídio, e lá o nosso programa conversou com sobreviventes do massacre do Carandiru que aconteceu nos anos 90 do século passado. Confira. E também temos o Observatório Entrevista, onde todo mês uma celebridade ligada ao terceiro setor é entrevistada pelo Observatório. Confira, porque lá já passou o Ronaldo Fenômeno, o Alok, e, claro, virão muitos mais. Para acessar o nosso portal, basta colocar observatório3setor.org.br. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.